A ciência cardiovascular abrange muitas vertentes. Dentro da cardiologia, existem inúmeras ramificações, devido à complexidade da área, tornando o profissional atual cada vez mais específico. O nosso convidado de hoje é autoridade no assunto, sobretudo ao se tratar de arritmias cardíacas e marca-passo. Hoje, o Saúde em Foco vai focar, literalmente, esses dois tópicos, que serão esclarecidos pelo Dr. Henrique Gontijo, que possui título de Cardiologia Clínica pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, título de Eletrofisiologia Clínica Invasiva pela SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, título de Estimulação Cardíaca Artificial pelo DECA, que é o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, preceptor da Cardiologia Clínica MEC Ibiapaba, coordenador da especialização em eletrofisiologia e estimulação cardíaca do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, de 2011 a 2017. Seja bem-vindo, doutor, ao canal BOL. Oi, Ricardo, tudo bem? É um prazer estar com vocês, fico muito honrado pelo convite. É um prazer estar falando de uma área que a gente tanto gosta e tanto se dedica no dia a dia, né? Realmente, eu acho que hoje a cardiologia vem se avançando cada vez mais e, com isso, vem surgindo tantas ramificações, né? Nessa tentativa de trazer o que há de melhor, né, para os nossos pacientes que são assistidos pelas equipes médicas e, com isso, abranger o cuidado específico de cada área, tentando, ao máximo, ter um cuidado mais específico naquele determinado segmento. É claro. Doutor, veja bem, dentro dessa colocação que nós fizemos no início aqui, as doenças cardiovasculares, nós temos a arritmia cardíaca, conhecida de forma popular por apresentar uma frequência cardíaca anormal. Você poderia, por favor, esclarecer para nós sobre essa doença, como que ela afeta o coração e os principais sintomas apresentados? Claro, será um prazer. O que acontece? A arritmia cardíaca, geralmente, ela vai se manifestar com os batimentos anormais, né? E então a gente precisa também definir um pouco o que é o batimento normal. Então, o que é o batimento normal? Numa população em geral, a nossa frequência de repouso, ela vai variar entre 60 e 100, podendo estar um pouco mais lenta em alguns casos onde o paciente tem um condicionamento físico um pouco melhor. Então, aquela pessoa que é um atleta, mesmo que não seja profissional, mas que faz atividade física regularmente, que faz uma atividade aeróbica, ele tem uma tendência, durante o repouso, de ter uma frequência um pouco mais baixa, o que não sugere ser uma arritmia. Por outro lado, quando você está em repouso e tem uma frequência cardíaca acelerada, ultrapassando 100 batimentos por minuto, sugere, então, que o seu ritmo está acelerado e provavelmente isso pode ser uma arritmia. Então, as arritmias elas vão ser divididas em taquicardias e bradicardias. A bradicardia muito severa, abaixo dos 40 batimentos por minuto, pode ser um tipo de arritmia, né, e deve ser pesquisada. E as acelerações do paciente em repouso também sugerem ser arritmias taquicárdicas e também deve ser pesquisada. Quais são os sintomas? Muitas vezes os sintomas das duas são parecidos. Tonturas, náuseas e algumas vezes desmaios, né? Nas situações mais graves, pode ocorrer a tão famosa e inesperada morte súbita, né? Que seria o pior desfecho de um quadro de arritmia cardíaca. Agora, quais são os fatores de risco dessa doença? Dentre as complicações, qual é a mais grave que pode acometer o indivíduo e quando ele deve, então, claro, procurar por um especialista? No nosso meio, né, na cardiologia, nós dividimos as arritmias em duas. Nós temos as arritmias atriais, né? O nosso coração ele é dividido em 4 câmeras. Nós temos 2 câmeras atriais e 2 câmeras ventriculares. As arritmias atriais tendem a ser arritmias benéficas. São arritmias que podem trazer sintomas, é claro, um desconforto, mas que não vai estar tão relacionada ao pior desfecho. Vamos colocar assim, um desfecho duro, que é a morte súbita, né? Já as arritmias ventriculares são as arritmias onde a gente tem que ter uma preocupação maior. E essas são as arritmias que podem levar à morte súbita. Dentre elas,
o que que acontece? No nosso meio, o mais comum são as doenças coronárias, né? As doenças das artérias, o entupimento do fluxo de sangue ao coração, fazendo com que a privação de oxigênio e de nutrientes no músculo do coração desencadeie uma arritmia que possa levar a uma parada cardíaca, que é a morte súbita. Né? Então, o que que nós temos que ter cuidado nessas situações? Se eu começo a ter dor no peito ao esforço, se eu começo a sentir que por vezes eu estou parado em repouso e meu coração está muito acelerado, né? Se eu começo a sentir que quando eu vou fazer um esforço, o meu coração começa a doer, ou eu tenho dor na mandíbula, membro superior esquerdo. E também as histórias genéticas é muito importante. Aqueles pacientes que têm histórias familiares de, principalmente pacientes, os pacientes que têm história de familiares de primeiro grau. Quais são os familiares de primeiro grau? Pai, mãe e irmãos. Né? Então, o tio, a tia, os primos já não são, para a medicina, considerados como primeiro grau. Mas esses casos onde há história de morte súbita em algum membro da família que tenha menos de 50 anos, podem estar também relacionadas a alterações genéticas do músculo do coração. E muitas vezes essas alterações são alterações muito sutis, onde, por exemplo, em alguns exames do dia a dia de rotina, a gente não irá detectar essa alteração, sendo que muitas vezes o desfecho primário é a morte súbita. Então, nesses casos onde há essa história familiar presente, a investigação deve ser um pouco mais minuciosa, nesse sentido de desvendar algumas dessas possibilidades. Agora, entre os tratamentos, o dispositivo cardíaco tornou-se a sua especialidade. Como é que funciona esse dispositivo? E qual a motivação para utilizá-lo? Ele apresenta uma eficiência maior frente a outros métodos de tratamento, doutor? O que acontece? Hoje, os dispositivos cardíacos, ele é classificado em duas situações, né? Nós temos os marca-passos, né, e nós temos os cardiodesfibriladores. Os marca-passos, eles são dispositivos que são utilizados no tratamento das bradicardias. Então, o marca-passo, ele pode ser um marca-passo unicameral ou um marca-passo bicameral, que pode abranger, ou seja, uma ou duas câmeras do coração. E nessa situação, a função dele é reestabelecer a frequência cardíaca correta naqueles pacientes que têm uma frequência cardíaca baixa. Né? Existe um outro tipo de marca-passo, que é um marca-passo ressincronizador ou tricameral, que são um tipo de marca-passo desenvolvido para melhorar o desempenho de função do coração em situações especiais onde o paciente tem a doença final cardíaca, que é a chamada insuficiência cardíaca. Então, o marca-passo convencional ele é feito para tratar as bradiarritmias. E ele é um único tratamento. Na verdade, nós não temos medicação para tratar as bradiarritmias. Até existe hoje na medicina algumas medicações que tratem as taquicardias. Né? Quando o coração dispara, existe sim remédio para controlar essa situação. Mas já as bradicardias não existem, então o dispositivo é um marca-passo. O ressincronizador é para tratar a insuficiência cardíaca, que é aquela pessoa que se sente cansada aos pequenos esforços. Eu vou tomar banho, eu fico cansado. Eu acordo à noite com falta de ar. Esse dispositivo ele tende a melhorar a performance do coração. E ainda existe um outro dispositivo chamado cardiodesfibrilador, que o cardiodesfibrilador ele funciona como se fosse um pronto-socorro. Naqueles pacientes onde a gente sabe que existe um risco de morte súbita, né, um risco de uma parada cardíaca por uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, são eventos que nós não podemos determinar quando ele irá ocorrer e onde ele irá ocorrer. Né? E com isso, a gente precisa prevenir esses eventos. Como nós vamos prevenir esses eventos? O cardiodesfibrilador, ele, uma vez implantado, reconhece que o paciente está fazendo uma arritmia e trata esse paciente. O que ele faz? Ele reconhece o ritmo arrítmico e ele promove um choque, ele promove a cardioversão ao ritmo normal. Então, ele não impede a arritmia de se manifestar, mas
ele impede que a arritmia chegue a um ponto de levar o paciente à morte súbita. Né? Então, o interesse por essa área foi justamente isso, como sempre, é tentar ajudar o nosso paciente, né? Evitar essas mortes súbitas que muitas vezes são possíveis de uma correção se atendidas dentro do momento correto. Perfeito, bastante interessante. Agora, quais os riscos e os cuidados que uma pessoa tem ao colocar o marca-passo? E, principalmente, né, qual o benefício de utilizar o marca-passo? Exato. Acabou que eu respondi um pouco do benefício já agora, né? Porque assim, nós vamos restabelecer a frequência cardíaca habitual do paciente, né? Ele vai ter a frequência cardíaca dele reestabelecida quando ele está andando, quando ele está numa atividade, né? O marca-passo ele é capaz de reconhecer que a pessoa, por exemplo, está fazendo uma caminhada e aumentar a frequência cardíaca para que ele tenha uma melhor perfusão dos músculos e dos órgãos durante um exercício. Né? Então, trazendo uma melhor perfusão cerebral, evitando as tonturas e as pré-síncopes, ou até mesmo os desmaios, que são as síncopes, né? Que o paciente pode vir a ter por desventura. E no caso do cardiodesfibrilador, realmente é reverter uma arritmia potencialmente letal. Ele vai chocar o coração e reverter um ritmo normal. Né? Os cuidados, ele é mais intensivo no primeiro ano, que são acompanhamentos periódicos a mais curto prazo, para a gente poder acompanhar se aqueles eletrodos que são implantados, que vão até o coração e fazem a conexão com o equipamento de dispositivo, estejam no posicionamento onde nós deixamos, né, que ele esteja reconhecendo os batimentos específicos do coração do paciente. Então, existe uma leitura computadorizada desse dispositivo, onde nós conseguimos fazer todas essas avaliações em nível ambulatorial e até mesmo fazer alguns ajustes ao marca-passos. Outra coisa, durante essas avaliações, a gente consegue também fazer a avaliação da bateria daquele dispositivo. O dispositivo de marca-passo ou o cardiodesfibrilador, ele tem uma longevidade, tem uma vida útil. Então, de tempos em tempos, é necessário uma reposição desse equipamento. E essas avaliações, então, devem ser feitas de formas periódicas. No entanto, hoje a duração média de uma bateria dessa ultrapassa os 5, 6 anos. Né? É uma longevidade muito grande, o paciente tem um conforto, ele não tem restrições do dia a dia, né? Ele pode viajar, igual o paciente pode viajar para o exterior. O dispositivo que é implantado aqui são os mesmos dispositivos implantados no mundo inteiro. Então, ele recebe uma carteira de identificação que é a mesma que qualquer paciente em qualquer lugar do mundo recebe. Né? É importante agora até aproveitar essa deixa, onde eu acho que nós teremos muitas pessoas assistindo. A gente faz o acompanhamento desses dispositivos via SUS. E com essa pandemia, tudo está realmente difícil, né? E muitos pacientes são idosos, muitos pacientes têm um risco aumentado de estar se expondo nesse momento. E a Sociedade Brasileira, né, de Estimulação Cardíaca, que é o DECA, então orientou uma restrição nesse momento. Então, alguns pacientes que podem estar procurando o hospital agora e está vendo que não está havendo essa rotina de atendimento, é justamente frente a esse cuidado com os pacientes na pandemia. Mas em breve, tudo voltará ao normal, tudo estará normal. Nós estamos tendo essa preocupação junto à secretaria do hospital, onde nós estamos vendo todos os pacientes que estão para passar em consulta esse ano, que têm a bateria mais perto do fim, para fazer uma avaliação individualizada, então eles não precisam preocupar. Outra coisa, o dispositivo ele não se altera sozinho. Então, do mesmo jeito que eu consigo mudar a programação frente a essa avaliação, não é porque ele atrasou um pouco de ir na sua consulta de rotina que esse dispositivo irá sofrer uma alteração de sua programação. Não. Uma vez que ninguém mexeu com ele, ele vai manter aquela programação específica que está no paciente e que ele já está acostumado a ter aquele benefício. Né? Isso é importante. E isso é importante ressaltar, né? Claro, certamente. Olha, cuidar do coração é essencial e a qualidade de vida está diretamente relacionada a isso. Então, a última pergunta que eu gostaria de fazer ao doutor Henrique Gontijo, que está nos dando tantos esclarecimentos importantes aqui, é a seguinte: quais são os conselhos sobre os cuidados com o sistema cardíaco que você deixa aqui para quem está nos assistindo no canal BOL?
Eu acho que o principal, né, é a gente ter aquela situação que eu acho que hoje é a prevenção da medicina como um todo, né? Medição, corrupção, né? É você cuidar da sua parte física, da sua parte alimentar, né? É você ter bons hábitos alimentares, você ter uma dieta restrita, uma dieta regulada. Não é uma dieta exageradamente restrita, né? Mas você saber o que você usa no seu dia a dia, quando você vai falar assim, hoje eu vou me dar o direito de comer aquele churrasquinho, tomar uma cerveja. Né? Todo mundo tem um direito de ter um pouco de diversão e, hoje eu vou comer um doce, mas a gente saber fazer isso da maneira certa, da maneira correta, é você ter o seu cuidado do dia a dia, né? Você fazer exercícios físicos regulares. Hoje nós sabemos que o exercício físico é fundamental, né, no desempenho do nosso coração. A gente mesmo está dizendo aqui, por exemplo, se eu tenho um coração bem treinado, eu vou ter um coração com uma frequência melhor, né, eu vou ter um desempenho melhor do coração, eu vou ter níveis de colesterol mais baixos, então eu vou diminuir o meu risco de infarto. Hoje nós sabemos que o ideal é a gente ter uma média de 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Então, eu não preciso fazer um exercício muito intenso, mas eu preciso fazer com que ele seja frequente. 30 minutos, 5 vezes por semana. Né? Seria um bom tempo de exercício. Exercício aeróbico. Eu quero fazer a musculação, quero fazer os outros exercícios mais localizados. Ótimo, mas não deixe de também fazer o exercício aeróbico. Né? Procurar sempre o seu médico, fazer uma visita que seja anual ao seu cardiologista. Se você é sedentário, está ouvindo a entrevista, está assistindo ao bol e, não, vou começar a cuidar de mim, vou começar a cuidar do meu coração. Então, vá ao seu cardiologista, faça uma avaliação prévia para também não correr risco de estar sedentário e, de repente, já ter uma doença estabelecida que está assintomática e ela acabar sendo desencadeada pelo exercício, né? Nós citamos aqui, por exemplo, da eletrofisiologia. A eletrofisiologia também é uma área interessante do ponto de vista do coração, porque ela vem tratar as arritmias cardíacas que aceleram o coração através de pequenos procedimentos minimamente invasivos, onde, na grande maioria das vezes, nós conseguimos promover a cura da arritmia do paciente sem a necessidade de uso de remédio de forma contínua. Então, hoje, a eletrofisiologia invasiva, o que ela faz é isso, é o tratamento da arritmia de forma minimamente invasiva, descartando a necessidade do paciente, então, de ficar usando o remédio a longo prazo, né? Quando nós passamos para a terapêutica medicamentosa, essa terapêutica vai ser contínua, né? Enquanto que com a eletrofisiologia, o ideal seria isso. Mas eu acho que o principal é assim, para a gente gostar do nosso coração, nós temos que gostar de nós mesmos como um todo, né? E aí ter esse cuidado realmente de assim, vou me alimentar bem, né? Não vou deixar criar um excesso de peso. Muitas vezes nós caímos naquela rotina assim, aumentou 1 quilo, passa um mês, aumentou 2 quilos. Passa 6 meses, aumentou 3 quilos. Na hora que chegou no final do ano, viraram 10. Né? Então, ter essa rotina, né? Ter esse cuidado consigo mesmo. Né? Com nós. A gente primeiro tem que ter esse interesse, essa vontade, esse despertar. E aí, com isso, a atividade física, ela libera endorfina, ela libera hormônios de saciedade física, de saciedade de prazer. Então, diminui depressão, diminui estresse, melhora a parte cardíaca. Então, faça exercício, controle a sua dieta, tenha uma vida saudável. Isso é o principal, eu acho, hoje, para a gente cuidar bem do nosso coração. É claro. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Os esclarecimentos foram muito importantes para as pessoas conhecerem. Realmente, nosso muito obrigado aqui e espero contar com o senhor numa outra oportunidade aqui, com outra conversa, ainda dentro desse contexto, para trazer mais esclarecimentos realmente para as pessoas. Olha, prazer foi meu. É sempre bom estar com vocês. Estou sempre à disposição, sempre que precisarem. Só falar, o prazer é muito grande. Eu acho que faz parte realmente de nós, médicos, também profissionais da área de saúde, estar presente no meio público, né, no meio de tanta divulgação para as pessoas que nos assistem, para criar essa curiosidade, esse start de como se cuidar, do que eu devo fazer, né? Eu vou atrás de quem quando eu sinto alguma coisa. E eu acho que essa missão que vocês têm de levar essa divulgação até os seus ouvintes, até as pessoas que os assistem, é muito importante. Né? Claro. Muito obrigado mesmo pelo convite.
Claro, e se você gostou desta entrevista, dê um like. O canal BOL tem o apoio da Associação Médica de Barbacena, da Unimed Barbacena, da Rádio Sucesso FM e do portal de notícias Barbacena Online. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.